primeiro bloco, a apresentação livre dos candidatos. Cada candidato terá 2 minutos e meio para sua apresentação. E vocês já sabem a ordem dessa apresentação. Então, microfone para o Maurício. Senhor Maurício Rodrigues, o senhor tem 2 minutos e meio para sua apresentação. Bem, eu sou Maurício Rodrigues, como ela já falou, eu sou publicitário, tenho uma agência de publicidade, sou casado, tenho 4 filhos, 3 do primeiro casamento e 1 do segundo. A minha vida ligada ao Flamengo começou no batismo, quando meu padrinho de batismo foi o presidente Gilberto Cardoso. Eu, apesar de ter 1,76 m, joguei basquete no Flamengo, numa época em que podia, com essa altura, jogar basquete. Depois, meu pai foi vice-presidente médico do Flamengo, foi presidente do Flamengo por 2 vezes, e a minha vida profissional foi construída, quer dizer, em determinado momento eu fui para São Paulo, onde eu fiquei durante 30 anos, dirigindo primeiro uma grande agência, durante 16 anos, depois montei a minha agência há 14 anos. Bem, a minha ligação com a vida esportiva, em 2001, a CBF me chamou para fazer um plano de marketing para a CBF, e eu fiz um plano que, entre outras coisas, contemplava essa festa que tem do Brasileirão, fiz filmes para cada conquista da seleção brasileira, e dei muita sorte, sou pé quente, quero que esse pé quente vá para o Flamengo. Nós fomos pentacampeões em 2002, depois Copa das Confederações, Copa América, e naquela época eu fiz um plano para valorizar a marca da seleção brasileira, que eles tinham naquela época a Nike e tinham a Varig como patrocinadores, e quando eu saí tinha cerca de 12 patrocinadores master, a 10 milhões de dólares cada um por ano. Então eu acho que foi um trabalho bem feito que eu quero trazer para o Flamengo também, entre outras coisas. E quero agradecer muito a oportunidade que está sendo dada aqui e acabar elogiando esse vestido da Vivi, que realmente está espetacular. 30 segundos, acabou? Muito obrigada. 2 minutos? 2 minutos e meio. E meio, então eu elogiei antes. Então é isso. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui também com essa mesa, onde eu tenho, não são bem adversários, são outros candidatos de muita competência, que eu sei, em cada um em seu setor, e isso só vem a brilhantar a disputa pela presidência do Flamengo. É isso que eu tenho a dizer. Tempo esgotado. Por favor, o senhor Jorge Rodrigues. Boa noite a todos. Mas falou para falar. Não, fala daqui. Vai. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Rodrigues. Eu quero agradecer essa oportunidade que está dando ao Flamengo e a todos os candidatos. Uma novidade, né, fazer um debate para um site, né, internet, essas coisas aí, que bom, né, que eu ainda estou pegando essa fase. Que bom, estou muito feliz por isso. Quero dizer para vocês o seguinte, que a minha vida, eu sou presidente da Triunfo Logística, eu sou presidente da NN Navegação e do Adelo One Entretenimentos. São coisas que fazem parte da minha história de vida, da minha batalha. Nada foi fácil, tudo foi muito difícil. E eu olho o Flamengo como uma coisa assim, que o Flamengo já está pronto, já está feito. Eu acho que nós devemos transformar o Flamengo numa coisa bem melhor e bem maior do que ele é. Porque o Flamengo vai ser fácil, porque o Flamengo já tem tudo. Só falta a gente trabalhar, só falta a gente se dedicar. Eu comecei no Flamengo, no Conselho Consultivo, em 1972. Mas antes, eu estava aí novo, mas ia para os jogos de trem, pegava o trem em Cascadura. Tem uma história aí que eu contei, eu acho que foi para Vivi. E aquilo ali era maravilhoso, então não tinha como a gente não deixar de acompanhar o Flamengo. Em 72 eu fui secretário lá do Conselho Consultivo. Passei por várias fases lá, de vários presidentes, na política do Flamengo. Em 95 eu fui convidado a ser diretor de futebol. E dali para cá, até hoje, eu milito no futebol. Eu sei que vocês não me conhecem dentro do futebol, mas vocês sabem, devem saber alguém falar,
que eu dentro do vestiário eu sempre estou lá presente, dando aquela palavra de incentivo, de força para os jogadores. 30 segundos. E agora eu resolvi pegar a caneta, me candidatar a presidente do Flamengo e fazer as coisas que tem que ser feitas pelo Flamengo. Então, gente, a gente está aqui nesse debate, cada um buscando mostrar para vocês o que é de melhor para o Flamengo, que cada um tem para dar de melhor para o Flamengo. É uma campanha bonita, bacana, e nós estamos dispostos a sacrificar bastante tempo, quase todo o tempo do nosso dia para o Flamengo. Muito obrigado e boa noite. Senhor Ronaldo Gonlewski, 2 minutos e meio. Boa noite a todos. A Vivi fez uma colocação que é importante e é mais do que isso necessário que nós façamos uma outra colocação em cima. Vivi, você nos agradeceu e a Cris também por nós estarmos aqui presentes. Na verdade, a imprensa não abre espaços para eleições em clubes. E nós todos aqui sabemos a grande dificuldade que nós enfrentamos para colocar uma frase num jornal, colocar uma frase numa rádio, colocar uma frase ou uma fotografia num programa de televisão. Então, minha querida amiga Vivi e minha querida amiga Cris, a Chapa Branca, o Planeta Fly, o Ronaldo Gonlewski e todos os seus companheiros, nós todos queremos dizer a vocês que é uma honra muito grande e vocês estão nos ajudando de uma forma fantástica. Não são vocês que têm que nos agradecer, muito pelo contrário. Vocês estão fazendo a única coisa que uma imprensa que não é sem vergonha tem a obrigação de fazer, que é abrir espaço para quem quer, de uma certa maneira, oferecer tudo aquilo que conhece, tudo aquilo que sabe, com as suas qualidades, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, com a soma que podem fazer para o seu maior amor, que no nosso caso é o Clube de Regatas do Flamengo. Então, eu quero homenagear o Magia Rubro-Negra e quero homenagear o Fim de Jogo por essa oportunidade que estão nos dando. 1 minuto. Flamengo, o que é que nós vamos fazer? Nós queremos revolucionar as relações do Flamengo com a sua torcida, com a sua administração, com os seus associados, com os seus atletas. E para isso nós temos que investir pesado em 2 locomotivas, sendo uma locomotiva na frente da outra, futebol e marketing. Precisamos sanear finanças. E como é que se faz isso? Com choque de caráter, credibilidade, transparência e mais do que isso, honestidade de relacionamento com todos os setores que entram em contato com o Flamengo. Não mentir em nome do Flamengo é principal. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é o contrário. Eu quero dizer a vocês, estou vendo que me faltam 20 segundos ou 10, eu quero dizer a vocês que nós temos muita coisa para dizer e vocês vão ouvir, porque perguntas serão feitas. E logo no início, eu quero só finalizar dizendo o seguinte: o maior cliente, o maior potencial e a maior força do Flamengo reside na nação rubro-negra, e nós vamos criar uma vice-presidência com a finalidade de tratar das relações do Clube de Regatas do Flamengo com os 40 milhões de torcedores que temos. Valim Vasconcelos, o senhor tem 2 minutos e meio para a sua apresentação. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Bloco Fim de Jogo, Magia Rubro-Negra, pela oportunidade desse debate, que eu acho que é importante para todos que vão votar, todos que querem conhecer os programas e candidatos. Bom, vou me apresentar, Valim Vasconcelos, 54 anos, rubro-negro desde que nasci, torcedor de arquibancada, meu primeiro Fla-Flu em 66, 0-0, enfim, mas desde lá muitas vitórias, todos os campeonatos brasileiros, cariocas, mundiais acompanhados. Sou casado com uma rubro-negra, tenho 4 filhos rubro-negros e sou representante da Chapa Azul, Fla campeão do mundo. Eu, rapidamente, histórico profissional, trabalhei no BNDES 20 anos, do qual saí diretor. Desde 2003 tenho uma empresa, sou sócio, diretor de uma empresa de assessoria financeira. Eu estou representando um grupo de grandes rubro-negros, todos executivos de grande sucesso, que assim como eu,
como você, sócio, como você, nação rubro-negra. Estamos indignados com a nossa situação, com a deterioração do nosso clube, sob todos os aspectos, nos últimos anos. Né? Nós somos motivos de chacota. Então, esses grandes rubro-negros, presidentes de grandes empresas, Sky, Visa, Cielo, o ex-presidente do Banco Central, né? Estamos todos juntos para dar um pouco do seu tempo pessoal e profissional para resgatar o Flamengo. Além disso, temos o apoio do nosso maior ídolo, que é o Zico, que foi tão maltratado nessa última gestão, ou nessa atual gestão, né? E não teve ninguém 30 segundos. Dentro do clube que levantou um dedo para defender o nosso Zico. Né? Esse talvez seja uma grande mágoa nossa. O que a gente quer fazer no Flamengo é tirar o Flamengo do obscurantismo, trazer para a transparência que o clube precisa. Né? Na linguagem da internet, queremos sair do Telex e ir para o Facebook. Né? Ser modelo de gestão. Isso que a gente precisa fazer no Flamengo. E nós vamos fazer o Flamengo. E sócio do Flamengo, pode ter certeza. Com a chapa azul, Fla campeão. O Flamengo vai voltar a ser campeão. Obrigado. Lísias, por favor, o senhor tem 2 minutos e meio para a sua apresentação. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, nação rubro-negra. Boa noite, internautas, que estão dando prestígio desse momento ao Clube de Regatas do Flamengo, que é o futuro do Flamengo. Boa noite, Vivi. Boa noite, Magia Rubro-Negra. Boa noite, Fim de Jogo. Quem também agradeço a oportunidade e cumprimento por esse momento ímpar na história do desporto brasileiro, em especial o futebol brasileiro no Clube de Regatas do Flamengo. Bom, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Lísias, eu tenho 38 anos, sou sócio emérito do Clube de Regatas do Flamengo, membro nato do Conselho Deliberativo, já participei por 2 vezes do Conselho de Administração do clube, milito no Clube de Regatas do Flamengo na sua vida política e institucional, desde que alcancei a idade limite para iniciar essa vida no clube, sou filho de um benemérito, tenho 3 filhos sócios proprietários do Clube de Regatas do Flamengo, sou um ex-atleta, tenho formação em Economia e na área de Relações Internacionais, com mestrado em Ciências Empresariais e Ciências Jurídicas. Fundei as minhas empresas e hoje presido o Instituto Brasileiro de Ciências Empresariais. O que me leva a estar aqui hoje, o que me leva a estar na vida institucional do Clube de Regatas do Flamengo e na vida política do Clube de Regatas do Flamengo, são questões das mais simples da vida de um homem. Eu tenho um pai de 80 anos, benemérito do Flamengo. Ajudou a construir, ajudou a botar tijolo a tijolo, título a título, dentro do Clube de Regatas do Flamengo. É uma das maiores paixões da vida dele, né? É a sua família e o Clube de Regatas do Flamengo. É nesse amor que eu fui criado, né? E que vivi, e que aprendi a amar e me apaixonar pelo Flamengo. E o outro motivo é a indignação que, como rubro-negro, tenho de ver o Flamengo, há 3 décadas e 3 anos, largado ao cenário coadjuvante de uma instituição mal administrada e mal gerida. E nos últimos anos, ao cenário coadjuvante do futebol brasileiro. Não aguento e não admito mais ver o Flamengo nessa situação. O Flamengo tem que entrar no século XXI e protagonizar o cenário do desporto, em especial o do futebol. Nós nascemos, né, nesse mundo aqui para sermos campeões. E vamos voltar a ser campeões, a fabricar os nossos campeões e a viver dos nossos títulos que vamos conquistar, não só do que conquistamos. A vocês, obrigado, e espero que vocês tirem todo o proveito desse debate. Muito obrigada pelo primeiro bloco. Segundo bloco, tem como tema, tem um tema desafiador. Um dos diferenciais dessa eleição. Aquele que apresentar o melhor projeto de gestão para o Flamengo sai na frente. Então, no segundo bloco, os candidatos farão perguntas uns para os outros. Eu vou ler as regras. Eles já sabem, mas eu vou ler. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta sobre gestão do clube para o outro, através de sorteio. Para iniciar, vamos sortear o primeiro candidato que irá fazer a pergunta. Em seguida, sortearemos o segundo que irá responder. Quem responde, passa a perguntar para o próximo sorteado. E assim sucessivamente. O último candidato sorteado fará a pergunta para o primeiro, que não respondeu.
Então, eu vou fazer o primeiro sorteio. Faxina, por favor. Valim Vasconcelos pergunta: para Lísias. Então, vamos lá. Valim tem 30 segundos para a pergunta. O Lísias tem 2 minutos para a resposta. O Valim tem 1 minuto para a réplica e o Lísias 1 minuto para a tréplica. Ok? Valim, 30 segundos para a pergunta. Lísias, em relação à gestão, a gente gostaria de saber, e o sócio, o torcedor também do Flamengo gostaria de saber, como é que você pretende fazer a gestão do Flamengo? Quer dizer, você, qual o grupo que está te apoiando, quem é que vai estar junto com você se você for eleito presidente do Flamengo? Obrigado, Valim, pela pergunta. Queridos sócios e queridos torcedores. Bom, primeiro vamos responder ao grupo. Temos um grupo de sócios que militam, que conhecem o Flamengo, sócios proprietários, eméritos, beneméritos, pessoas que vivem o Flamengo, pessoas também de vida resolvida, sucesso nos seus setores e que vão estar dedicando esse tempo ao Flamengo. Vamos lá. A gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Bom, nós temos alguns pontos estruturantes. Vou colocar alguns a vocês aqui. Temos algumas preocupações, como, por exemplo, com os recursos humanos do Flamengo. Nós pretendemos desenvolver uma matriz de competências gerenciais e técnicas que vai nos levar a mapear e conhecer os recursos humanos existentes no Flamengo. E aí sim, se vai haver programa de demissão, de admissão, um programa de realocamento dessa mão de obra para que possamos ter um proveito maior dela em prol da gestão diária do Flamengo. Outra coisa que nos preocupa é a infraestrutura do Clube de Regatas do Flamengo. A infraestrutura de telecomunicações e de tecnologia da informação. Porque sem ela hoje nós não podemos ter OIM, Organizações e Métodos, dentro do Flamengo. Né? Que, veja bem, o Flamengo hoje, para você falar de uma estrutura de poder para outra, ou de uma área para outra, ainda é para uma correspondência escrita, onde uma pessoa leva a mão, a mão da outra. Né? Onde poderíamos estar usando hoje a intranet e recursos até da própria telefonia móvel. Carece de infraestrutura e tecnologia ao Flamengo. Isso nós vamos trazer. Outra coisa, centros de custos independentes, profissionalização rigorosa em departamentos como marketing, jurídico, finanças e controladoria. E não vou deixar de dizer aqui que é primordial e de forma rigorosa a profissionalização do departamento de futebol. Nós seremos rigorosos com isso e vamos priorizar e dar grande valor aos recursos humanos que já temos dentro da Gávea. Mas vamos desenvolver uma matriz nova. Tempo esgotado. Valim, 1 minuto para a réplica. Bom, sócio e torcedor do Flamengo, quer dizer, no nosso grupo, na Chapa Azul, nós temos uma quantidade de grandes executivos com experiências complementares. Temos pessoas da área de finanças, eu milito na área de finanças, o Cláudio Pracóvio, que é o diretor sócio do Banco Plural. Temos pessoas da área de marketing, o BAP da Sky. Temos pessoas da área de comunicação, o Sérgio Brandão da G2, Gustavo Oliveira da Giovanni. Temos pessoas na área do presidente da Visa, presidente da Cielo, quer dizer, experiências complementares que vão emprestar essa sua experiência para o Flamengo. Além disso, vamos contratar um CEO de mercado, um diretor financeiro de mercado, um diretor de marketing executivo de mercado, todos com bastante experiência, e essas pessoas que já estamos conversando é que vão tocar o Flamengo quando a gente ganhar essa eleição. 1 minuto para réplica. Lísias. Isso. Valorizar o recurso humano do Flamengo é importante. Tanto aquele que já é profissional que está dentro do clube, quanto os conselheiros que temos. O Flamengo vai fazer 117 anos. Isso não é para qualquer instituição. 117 anos de erros e de acertos. Valorizar e priorizar o rubro-negro que trabalha pelo Flamengo é importante. Agora, Valim, uma coisa que eu quero dizer. A chapa verde, Flamengo Nova Geração, é uma chapa aberta. Eu gostaria muito de saber se esses executivos que contam na chapa azul, campeão do mundo, independente do resultado da eleição do Flamengo, se eles vão estar com o Flamengo. Porque somada essa experiência deles, com a experiência de quem já está no Flamengo hoje, isso é ser Flamengo e batalhar pelo Flamengo de ontem, de hoje e o Flamengo que queremos. E isso nós vamos fazer. Lísias, você vai perguntar agora para o próximo sorteado.
Lísias pergunta para Ronaldo. Lísias, você tem 30 segundos para fazer a pergunta para Ronaldo. Ronaldo, caro amigo Ronaldo, né? Nós sabemos da dificuldade financeira que se encontra o Clube de Regatas do Flamengo, que provavelmente um de nós aqui enfrentaremos no início de 2013. Como é que você vê essa dificuldade financeira e como vocês do Planeta Fla pretendem enfrentá-la no início de 2013? Ronaldo, 2 minutos para a resposta. A dificuldade financeira do Flamengo não se enfrenta no início de 2003. A dificuldade financeira do Flamengo, ela tem que ser enfrentada no minuto a minuto, no dia a dia, na hora a hora, porque, como você mesmo salientou, a gestão rubro-negra hoje é muito ruim e nós sabemos que existe um problema de salários atrasados, que com mais 30 dias, eventualmente, nós poderíamos até perder os nossos atletas. Existem recursos seguros por penhoras. O Flamengo tem muita dificuldade porque ele não tem orçamento planejado e não tem execução de orçamento. Nós sabemos também que, sem nenhuma dúvida, nós vamos ter que criar dinheiro novo. O Flamengo hoje arrecada 200 milhões e alguma coisa por ano, dizem, porque até hoje os balanços últimos não foram apresentados, mas certamente na gestão do Planeta Fla, através da alavancagem do futebol, do cuidado com a base e principalmente do cuidado com o marketing, todos administrados profissionalmente, nós vamos elevar os recursos do Flamengo de entrada para 500 milhões. E aí sim, nós vamos ter uma saúde financeira que vai nos possibilitar não só sermos o melhor time das Américas, mas também, em 10 anos, o melhor clube do mundo. Lísias, tem 1 minuto para a réplica. Ronaldo não usou o tempo dele todo. Ronaldo, você está correto. Realmente essa é uma preocupação, as finanças do Flamengo. Porque, pelo incrível que pareça, é bom um torcedor rubro-negro e sócio ter ciência disso. Gestão, não há dúvida, temos que ter um choque de gestão. Mas para ter um choque de gestão e reestruturar o clube, vamos precisar de recursos. Recursos esses que já foram utilizados por atual administração de forma irresponsável, e recursos esses que nenhum dos candidatos que aqui estão, ou quem tem, com grande dificuldade, conseguimos acessar os números do Flamengo. Porque temos aí um balanço de 2010 que era para ser corrigido, que não foi, 2011 que não foi votado, que o apontamento é pela reprovação, e 2012 que só Deus sabe como está, né? Então é bom deixar claro ao sócio e ao nosso membro da Nação Rubro-Negra a grande dificuldade que teremos que enfrentar, e nós vamos enfrentar, e vamos buscar recursos para um Flamengo novo e para poder dar o choque de gestão e refazer a infraestrutura do Flamengo. Não vai ser fácil, mas vamos lá. Ronaldo, você tem 1 minuto para a tréplica agora. Aquela hora eu informei que você não tinha gasto o tempo todo. Não, eu entendi mal, eu entendi que o tempo tinha acabado, mas não é problema meu, eu errei, vamos em frente. Então, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Ah, mas se me chamar de senhor, eu vou sair correndo. Ah, eu esqueci disso. Doutor Lísias, como é que se pode administrar um clube mentindo para a imprensa? Como é que se pode administrar um clube fingindo que um atleta com dificuldades graves pode vir a ser a salvação da lavoura? Como é que se pode administrar um clube sem apresentar as contas efetivamente nos prazos? Como é que se pode administrar o clube dentro desse sistema? Nós sabemos que no dia que nós entrarmos no clube, nada mais será importante do que uma profunda auditoria. Nós não sabemos qual é o buraco que existe no Flamengo hoje, e talvez a própria presidente que está aqui ausente também não saiba, talvez ela também não saiba. Então é fundamental que nós façamos imediatamente uma contratação de forma muito transparente, muito clara, através de uma licitação de uma empresa que vá fazer uma auditoria e que nos dê a realidade do clube. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que criar dinheiro novo, porque, como você colocou muito bem, esses recursos estão todos alocados já. Isso vai ser feito porque estamos trabalhando nisso. Bom, o Ronaldo respondeu e agora ele pergunta para Maurício Rodrigues. Ronaldo, você tem 30 segundos para a pergunta para o Maurício. Maurício, como você está ouvindo e sabe tão bem quanto nós todos, porque nossas candidaturas são fruto de pesquisa, de pensamentos e de encontro de ideias, você sabe que a gestão do clube hoje não é nada boa. Então, como é que você enxerga
a gestão atual do Clube de Regatas do Flamengo? Maurício, você tem 2 minutos para essa resposta. Quando nós apresentamos nossos projetos para a campanha, nós apresentamos algumas soluções para arrecadar dinheiro e outras para a gestão de crise. Essa gestão de crise nós entregamos para Arthur Lopes Associados, que são parceiros nossos, que fizeram um levantamento com os dados que dispunham, confessaram que está muito difícil de se pintar um quadro da real situação do Flamengo, e mesmo assim, depois que eles conseguiram acabar o trabalho, disseram: a situação do Flamengo é calamitosa, é uma grave crise que o Flamengo está passando. Pois bem, nós temos hoje um folder com toda essa análise feita pela nossa equipe de gestão de crise, à disposição de todo mundo. Agora, nós pretendemos, para cada departamento do Flamengo, ter um dirigente remunerado, como qualquer empresa, em que você paga, você cobra, você tem seus deveres. Vamos administrar o clube como uma empresa, mas será sempre um clube, jamais uma empresa, como outros gostariam que fosse. Porque a paixão do torcedor, a minha paixão, a sua paixão, Ronaldo, é o Clube de Regatas do Flamengo. Só que, por ser uma paixão, não pode ter uma gestão relapsa. Ela tem que ser administrada de forma absolutamente profissional. E para isso nós temos o nosso grupo, a Arthur Lopes Associados. Ronaldo, você tem 1 minuto para réplica. Existem 3 nãos que precisam ser ditos no Flamengo e, mais do que isso, praticados. Não se assina na nossa gestão contratos que não vão ser cumpridos. Esse é o primeiro. Não se paga R$1 de salário sem a devida contribuição social depositada na conta do empregado através das contas bancárias governamentais colocadas à disposição com essa finalidade. E o terceiro, não se gasta 1 centavo do que não se tem. Por isso, é necessário que se crie, através do marketing e principalmente de uma grande equipe de futebol, condições para que o Flamengo possa voltar a arrecadar. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bem, Ronaldo, eu falei aqui em termos da gestão de crise, tem uma pincelada em relação a isso. Agora eu quero falar do que nós pensamos, quais são nossos projetos para arrecadar dinheiro novo para o Flamengo. Primeiro, nós temos tratado a marca. Eu, como da área de marketing, sei que qualquer marca, para ser valorizada, ela precisa que tenha credibilidade. Hoje o Corinthians já ultrapassou o Flamengo em termos de valor. O Corinthians hoje tem uma marca avaliada em 865 milhões, enquanto que nós, uma nação com mais de 12 milhões de torcedores do que o Corinthians, está em 640 e poucos milhões. Isso passa, evidentemente, por um trabalho de marketing que vem sendo relapso, não só nessa administração, como em várias anteriores, e hoje nós pretendemos investir bastante. Ou seja, vamos voltar a valorizar nossa marca em todos os sentidos. Tempo esgotado. Bom, Maurício respondeu. Maurício pergunta para Jorge Rodrigues. Maurício, você tem 30 segundos para a pergunta para o Jorge. Jorge, no último debate nós sentamos juntos. Vamos acabar dizendo que nós vamos fazer uma composição, hein? Então eu queria te... Vamos casar. Jorge, eu queria te perguntar, você como um empresário bem-sucedido, reconhecidamente um homem de muito valor, eu gostaria de saber se você vai transferir a sua experiência em suas empresas para o Flamengo. Pode responder. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Maurício, eu tive no lançamento da sua campanha e gostei muito e falei que nós temos muita coisa em comum. Então isso não é impossível, né? Esse namoro tá existindo. Olha o furo aí. Não, eu acho que é composição. Gente, olha só, eu realmente, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida
As minhas empresas hoje estão bombando, vamos falar mesmo a verdade. Graças a Deus o Brasil saiu daquela fase de gigante adormecido, acordaram o Brasil, acho que o pré-sal acordou o Brasil. Agora eu não nasci rico, não nasci poderoso, não nasci filho de dono de qualquer coisa. Meu pai era um poeta, um pau de arara que fazia literatura de cordel, e eu vendia os livrinhos dele na Feira de São Cristóvão, Nova Iguaçu. Ia de trem para assistir os jogos do Flamengo, então comecei lá de baixo mesmo. Não sou formado, mas eu tenho uma experiência de vida e não tenho tempo, não tenho medo das adversidades. Então, o que está acontecendo com o Flamengo hoje, Maurício, faz parte da rotina do povo brasileiro, das empresas brasileiras. Quem já passou por tantos planos, quem já passou por tantas crises e hoje sobreviveu e hoje está grande, Maurício, tem condições sim de tirar o Flamengo dessa situação. Tem condições sim de transformar o Flamengo no maior clube do mundo. Porque o Flamengo, um clube que tem a maior torcida do mundo, que tem uma marca que vale R$1 bilhão e que tem uma perspectiva de negócios impressionante, já está pronto. O que é que nós temos que fazer? Nós só temos que encaixar no Flamengo dentro dessa atualidade de hoje, dentro desse mundo de negócio que está acontecendo hoje. Então, eu acho que dá para a gente fazer muito pelo Flamengo, trabalhando. Esgotado, Jorge. Maurício, 1 minuto para a réplica. 1 minuto. Eu havia perguntado para o Jorge se ele iria transferir a sua competência, a competência com que ele construiu as suas empresas para o Flamengo, ele respondeu que sim. Eu, da mesma forma, na minha área, que é a área de marketing, eu vou procurar levar para o Flamengo toda a minha experiência. E vou, nas áreas que eu não sou expert, eu vou simplesmente contratar gente de primeira categoria. O que não pode é o Flamengo ser tratado como um clube de esquina. O Flamengo, a gente tem que lembrar sempre que nós somos 40 milhões, esse número tem que ficar na cabeça de todo mundo. E às vezes, pelo que a gente presencia no Flamengo, quando a gente vê o Flamengo disputando quase a segunda divisão, sempre, todo ano a gente torcendo ali para o Flamengo não cair, parece que não existe a devida noção da dimensão do Flamengo. E é com essa noção da grandeza do Flamengo que eu pretendo administrar o Flamengo. Jorge, 1 minuto para réplica. Bom, então vocês viram que não é nada impossível e não é tão difícil assim nós transformarmos um Flamengo num grande clube, transformarmos o Flamengo com um pensamento de empresa numa grande empresa. Nós temos que buscar no Flamengo resultado. Resultado ele vai ser obtido através de quê? Resgatando a credibilidade e com criatividade. Com criatividade. O que quer dizer criatividade? É um bom marketing, empresas profissionais de marketing para alavancar toda essa estrutura que o Flamengo tem, todo esse nome que o Flamengo tem, toda a força da camisa do Flamengo, alavancar esses 40 milhões de torcedores, fazendo com que eles participem mais do Flamengo, com que esses 40 milhões de torcedores representam é o nosso cliente, é o nosso produto. Nós temos que transformá-los junto com o nosso clube, fazendo com que eles transformem o Flamengo na grandeza do Flamengo. Tempo esgotado. Jorge, senhor agora tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato que falta, que é o Valim Vasconcelos. Já deixei o microfone ali com ele. O senhor tem 30 segundos para essa pergunta para o Valim. Valim, eu gostaria de saber o que você vai fazer com o imóvel da Jaime Silvado. Valim tem 2 minutos para a resposta. Bom, o imóvel lá de São Conrado, né, o que parece, quer dizer, a gente tem que fazer uma avaliação total de todos os imóveis que o Flamengo detém hoje. Né? Me parece que o imóvel lá de São Conrado é um imóvel que tem muito mais serventia para o Flamengo. Né? Inclusive os planos da atual administração seria fazer uma permuta com o terreno ao lado, para fazer trocar por salas comerciais. Agora vai depender muito da negociação. Né? A informação que eu tenho é que o imóvel de São Conrado não tem mais muita serventia para a utilização pelo Flamengo.
né? Então, temos que fazer essa avaliação, Jorge, e investir. O que a gente tem que fazer, não além do imóvel de São Conrado, é investir no restante do patrimônio, né? Quer dizer, a nossa sede está completamente deteriorada. Um minuto. A gente tem que recuperar a nossa sede, né? Terminar o centro de treinamento Jorge Alau. Então, essas são as prioridades nossas para investimento no patrimônio do Flamengo. A gente tem certeza que com o grupo que a gente tem, a gente vai conseguir recursos para isso. Acho que recursos públicos na sede, por conta das Olimpíadas, recursos privados, lei de incentivo de esportes, recursos de delegações estrangeiras para a gente aplicar na nossa sede e também no estádio de remo, né? E lá no centro de treinamento Jorge Alau, a mesma coisa, quer dizer, temos que obter os recursos. Acho que parte da prefeitura já vai nos dar recursos para ajudar a terminar os investimentos do centro de treinamento Jorge Alau e também da iniciativa privada. Então, eu tenho que fazer uma avaliação geral do que o Flamengo precisa e do que o Flamengo não precisa. Jorge, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Valim, parabéns, você acertou a pergunta, hein? Jaime Silvato fica ali na concentração do Flamengo, foi no futebol durante muitos e muitos anos. E é um prédio que realmente está um pouco abandonado. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma certeza de que eu vou transformar aquele prédio da Jaime Silvato como um patrimônio que vai dar ao Flamengo uma outra conotação. Nós vamos instalar ali naquele prédio todo o nosso departamento de marketing. Nós temos que ter um departamento de marketing independente. Não vai ser ali que vai sair, vai ser a empresa que vai se instalar ali, mas ali é que vai sair todas as atitudes, tudo do marketing vai ser ali, para que não haja interferência de ninguém. Palpiteiro no Flamengo tem muito, agora para trabalhar no marketing tem poucos. E ali vai ser a nossa base do marketing, vai ser ali. Valim, você tem 1 minuto para a réplica. Bom, a ideia da Chapa Azul é efetivamente estar com a administração onde está o clube. Quer dizer, a gente só pode saber as necessidades do clube se você está lá dentro, você está junto, quer dizer, vai fazer ações de marketing específicas para a sede, para recuperar a sede, você vai ter que estar lá na sede e as pessoas vão ter que estar lá ao lado do local que for escolhido. Também para captar recursos para o centro de treinamento Jorge Alau, tem que estar perto do poder, onde está a decisão do poder. Quer dizer, então, a presidência, as vice-presidências e as diretorias executivas na nossa gestão vão estar dentro da Gávea. Acho que é importante estar todo mundo junto. Quer dizer, o marketing tem a ver com o financeiro, o marketing tem a ver com o administrativo, o marketing tem a ver com o jurídico. Então, para dar agilidade, tem que estar todo mundo junto e vai estar todo mundo dentro da Gávea. Tempo esgotado. Muito obrigada. Vamos para o terceiro bloco. Bom, o terceiro bloco são as mesmas regras. Caprichem agora nessas perguntas de temas livres. Vamos fazer o sorteio. Quem pergunta primeiro? Vamos lá. Ronaldo Gonlewski vai perguntar para Valim Vasconcelos. Ronaldo, microfone é posto. O senhor tem 30 segundos para a pergunta para o Valim. Valim, a Chapa Azul declara sistematicamente que, dentre as suas prioridades, uma delas é contratar um CEO. Eu tenho certeza absoluta que muitas das pessoas, inclusive muito inteligentes, que vivem entre nós, não têm noção exata do que seja um CEO. E eu perguntaria a você, Valim, o que é um CEO exatamente e o que é que vocês pretendem com essa contratação? Valim, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, um CEO nada mais é do que um presidente executivo que a gente vai contratar para estar no Flamengo das 8 horas da manhã até a hora que for necessário. Essa pessoa vai ser responsável por cumprir toda a determinação do presidente e dos vice-presidentes em relação à estratégia do clube, em relação ao orçamento, em relação a tudo que disser
respeito ao clube no médio e longo prazo, no curto, médio e longo prazo. Então, esse presidente e os diretores executivos, diretor executivo de finanças, diretor executivo de marketing, consultor jurídico, diretor executivo de esportes olímpicos, de remo e de futebol, vão estar todos abaixo dessa pessoa, que pode ser CEO, pode ser diretor-geral. A nomenclatura não é importante, o importante é o papel que ele vai fazer. Agora, tem que ser uma pessoa gabaritada para esse cargo, não pode ser, como a gente tem hoje no Flamengo, os amigos, etc., a turma do shopping que toca o clube. Então tem que ser uma pessoa independente, agora um executivo que já tem experiência, principalmente em reestruturação de empresas, que já viveu isso, e saiba como reestruturar o Flamengo, né, na parte de finanças, na parte dos passivos fiscais e trabalhistas. Tem que ser pessoas que possam executar esse trabalho, né, do passado e executar o futuro. Quer dizer, não adianta a gente ficar cuidando do passado só, né? O desafio é cuidar do passado, mas também planejar o futuro e executar o futuro. Então, esse executivo exatamente vai fazer esse tipo de trabalho sob a orientação e sob a supervisão contínua do presidente e de seus vice-presidentes. Ronaldo, o senhor tem 1 minuto para réplica. O nosso projeto contempla que o presidente e os seus vice-presidentes serão fiscais dos donos do clube. Quem são os donos do clube? São todos aqueles que são associados do clube. Os donos da marca, os donos do clube e os donos de tudo que o Flamengo representa é a grande nação rubro-negra, são aqueles rubro-negros em todos os recantos do Brasil. Na medida em que nós imaginamos que o Flamengo não é profissionalizado, essa questão está equivocada. O Flamengo hoje é profissionalizado, ele é mal profissionalizado. A contratação de um homem para dirigir todo o Flamengo hoje na Gávea tem algumas dezenas de milhares de metros quadrados, e essa pessoa, para poder entender o que o Flamengo significa, vai andar em labirinto, vai demorar 3 anos para entender do que se trata o Flamengo. Nós precisamos de executivos em cada departamento, um nos esportes olímpicos, um no futebol, e assim por diante, com a supervisão e a fiscalização do presidente e de seus vice-presidentes. Valim, Bom, 1 minuto para a tréplica. A nossa visão para a gestão é de gestão, uma gestão moderna, né? Qualquer companhia hoje, o conselho de administração da empresa traça o plano estratégico, a estratégia da companhia, e o corpo de executivos executa essa estratégia. Obviamente, se essa estratégia não for bem cumprida, troca-se o corpo de executivos, né? E não precisamos, primeiro, esse executivo conhecer os 4 cantos da Gávea, porque nós, como já falei várias vezes, somos pessoas que vêm de fora, mas vamos aproveitar e nos juntar com pessoas que já vivem o Flamengo há muito tempo, pessoas de bem lá dentro do Flamengo, que conhecem os 4 cantos da Gávea. Então, certamente, essas pessoas vão poder indicar ao executivo ou aos executivos onde estão os problemas, onde estão os cantos que precisam ser consertados, e eles vão dar a solução. Valim respondeu, agora o Valim vai perguntar. Valim pergunta para Jorge Rodrigues. Candidato Jorge, a gestão hoje do Flamengo, da presidente Patrícia, talvez seja uma das piores gestões dos últimos anos do Flamengo. Quer dizer, total falta de transparência, irresponsabilidades, contas não aprovadas, temos também contas não explicadas, né? O valor lá de 7 milhões que até hoje a gente não descobriu, o futebol indo mal. Tempo esgotado. Eu queria saber a sua opinião sobre a gestão da presidente Patrícia. Jorge, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha só, Valim, falar sobre essa gestão da presidência Patrícia é chover no molhado. É óbvio, né? Óbvio. Então, eu só quero dizer o seguinte: o que eu tenho que fazer, o que nós aqui temos que fazer, eu acho que nós já temos uma linha. Todos estão querendo mudar o tipo de gestão, a forma de gestão, cada um ao seu modo. Eu quero incrementar no Flamengo, vou contratar uma empresa, já está contratada, quando eu, no mês de julho, eu já deixei
isso mais ou menos delineado, que essa empresa é que vai desenvolver um plano, um projeto de gestão profissional para o clube. Uma empresa internacional, uma empresa de nome, uma empresa que tem 180 mil funcionários no mundo, aqui no Brasil são 5 mil, já faz esse trabalho na Europa para clubes, federações, que é a Pricewaterhouse. Então, essa empresa vai nos dar um rumo para o Flamengo. Então, nós vamos trabalhar correlatamente a essa empresa, ela fazendo o projeto e nós acompanhando, porque, Valim, sabe qual é o problema? Ali no Flamengo nós não podemos perder mais tempo. E o que tem acontecido lá no Flamengo durante esses anos todos, quando você entra, você começa a querer apagar incêndio, que começa a resolver problema. Então, eu vou apagar os incêndios e essa empresa vai transformar e me apresentar um plano de gestão moderníssimo, na mão, sem problema nenhum. Então, é essa a nossa ideia. O que está acontecendo hoje, Valim, infelizmente, é por isso que nós estamos aqui, todos nós. Então, o que nós temos que fazer é dar ao Flamengo uma nova dinâmica, uma nova roupagem. Essa nova roupagem, logicamente, tem que passar por uma transformação na gestão. E você vai contratar uma empresa que tem um nome internacional em gestão, em consultoria, não é a coisa melhor para o Flamengo. Então nós temos que partir daí, para que não cometamos o mesmo erro das administrações passadas. Não temos que administrar a crise, nós temos é que botar o Flamengo para frente. Tempo esgotado. Valim, 1 minuto para réplica. Ô Jorge, o que me estranha é que até 2, 3 meses atrás você participava da gestão da presidente Patrícia, apoiava a gestão, foi chefe de delegação e tudo. O ex-presidente Jorge Elal, que até 2 meses atrás participava da gestão da Patrícia desde o início que ela tomou posse, passou para a sua gestão, o que não tem nada de errado em relação ao presidente Jorge Elal, né? Também as suas posições em relação ao dia da votação, quer dizer, eu tenho lido nos blogs aí, todo mundo tem dito que você e a Patrícia têm a mesma chapa, né? Pode estar em chapas diferentes, né? Então, eu não entendo porque essa crítica se você participou tanto tempo da gestão da Patrícia. Jorge, o senhor tem 1 minuto para tréplica. Bom, olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte, não foi da Patrícia, foi de todos os outros presidentes. Eu não sei se você, por esse teu longo tempo afastado do Flamengo, você não tem conhecimento de quem eu sou lá no Flamengo, o que eu faço lá no Flamengo. Eu sempre me dispus a ajudar a todas as administrações. E a Patrícia não é a primeira, e nem vai ser a última, Valim. Se você se transformar o presidente do Flamengo, eu no dia seguinte estou lá a postos. Valim, o que você precisa de mim? E isso, meu amigo, eu vou fazer sempre. Não interessa a Patrícia, não interessa quem esteja. Eu acho que o Flamengo está acima de tudo. E vou continuar assim, não vou mudar. Eu quero ver o Flamengo lá em cima, não me interessa o presidente. Agora, infelizmente, o que nós fizemos, o que nós ajudamos, a Patrícia não aproveitou. Infelizmente, se ela tivesse me ouvido, ela não estaria aqui. O Jorge Elal é uma pessoa maravilhosa e ele tem que estar comigo sim, porque só a experiência dele de Flamengo, os conselhos que ele pode nos dar, vale mais do que qualquer coisa. Por isso que eu trouxe o Jorge Elal para junto da chapa rosa. Esgotado. Bom, o senhor Jorge respondeu, agora ele vai perguntar para Maurício Rodrigues. Deixa eu pegar o outro microfone para o Maurício responder. Onde está? Ah, fica pertinho. Não, troca, porque o Maurício tem. Não tem problema. Põe o microfone. Seu Jorge, você tem 30 segundos para perguntar para o Maurício. Maurício, eu fui no lançamento da sua candidatura e achei os teus 2 projetos lá maravilhosos. Gostaria de saber de você, caso você não seja eleito, você passaria esse projeto para algum de nós candidatos que fôssemos eleitos, não considerando a outra candidata, porque ela não vai engavetar os teus projetos, não vai fazer nada. Mas eu quero que você se declare aí, se você vai passar para a gente os 2 projetos maravilhosos que você tem. Esgotado, Maurício, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Jorge, eu levei esses projetos no primeiro ano de gestão da Patrícia, levei até ela como rubro-negro que sou. Falei, Patrícia, eu não conheci, quer dizer, a Patrícia foi nadadora na época que o papai era presidente. Eu, com o maior carinho, levei para ela, falei assim, olha, Patrícia, eu tenho esse projeto de estádio de futebol na Baixada Fluminense, já acordado com
o prefeito Zito, já temos o terreno, temos investidores e tal. Ela sobrevoou lá o terreno, adorou e tudo mais, mas não foi para frente. A mesma coisa o projeto para a sede da Gávea, um projeto social, uma arena esportiva. Não foi para diante. Pois bem, passar para um candidato, o fato de nós sermos todos oposição, isso não quer dizer que nos coloque na testa um selo ISO 9000 de qualidade, só porque somos oposição. Vai depender muito do candidato da oposição que vencer. Você certamente será um que contará com o meu apoio, tá? Um minuto. Eu gostaria de fazer aqui uma observação sobre essa história de blog, de redes sociais. Existem verdadeiros pitbulls, não sei a serviço de que chapa, tentando denegrir, ofender, diminuir, de todas as formas, os candidatos que hoje estão aqui. Eu acho isso uma covardia. Redes sociais podem trazer benefícios imensos para a humanidade, mas podem também ocultar covardes, a serviço de não se sabe de quem. Então eu acho o seguinte, que o candidato ou candidatos que souberem que suas chapas estão praticando esse tipo de crime, que, por favor, deem um jeito de parar com isso, porque é uma coisa muito lamentável, a falta de respeito com todo mundo. Seu Jorge, você tem um minuto para réplica. Bom, eu estou muito feliz porque realmente eu vou ganhar a eleição e realmente eu vou sentar com o Maurício e dar de presente para a nação rubro-negra um estádio em Caxias para 50, 60 mil pessoas. Mas vamos brigar pelo Maracanã, porque o Maracanã é nosso. O Maracanã é o nosso estádio. Mas o Flamengo é tão grande que no Rio de Janeiro o Flamengo pode ter 2 estádios. E a arena multiuso da Gávea também maravilhosa, Maurício. Nós vamos sentar, vamos dar de presente ao sócio, torcedor do Flamengo, ao associado que frequenta a Gávea, uma arena multiuso. Vamos contemplá-lo com uma churrascaria, com restaurante, com coisas que estão ao nível do sócio do Flamengo, Maurício. Eu estou lá, eu vou brigar, nós vamos ganhar essa eleição e vamos realizar esse sonho nosso, se Deus quiser. Maurício, o senhor tem um minuto para a tréplica. Bem, Jorge, raramente eu discordo de você. A única vez que eu vou ter que concordar é dizer que quem vai ganhar sou eu. Mas eu gostei de saber que você sabe bem meu projeto. Você imagina restaurantes ali na Gávea, de frente para a Lagoa, um restaurante self-service de bom nível, um restaurante à la carte, proporcionar aos torcedores. Olha só, sou até hoje sócio do Clube Pinheiros em São Paulo. É um espetáculo. Por que o Flamengo não é um espetáculo assim? No ponto que é um dos pontos mais valorizados do Rio de Janeiro. 30 segundos. Então, eu gostei de saber que você decorou bem o meu projeto. Então, isso daí então, eu acho que isso é o patrimônio do Flamengo, né? Eu vejo que o torcedor, o sócio é muito maltratado na Gávea, banheiros sujos. Os ginásios que levam o nome do meu pai não tem o H, não tem o M, é Hélio Aurício. Isso antes da Patrícia, quer dizer, então eu vou doar, estou prometendo aqui a presidente Patrícia doar um M. Tempo esgotado. Bom, Maurício, você respondeu, você vai perguntar. Maurício pergunta para o Lísias. Você tem 30 segundos para fazer uma pergunta para o Lísias. Lísias, você é um homem de gestão de reconhecida competência, né? Eu queria que você me dissesse o que você pretende em termos da Gávea, ali a nossa sede da Gávea. Lísias tem 2 minutos para a resposta. Querido Maurício, obrigado pela pergunta. Queridos sócios e torcedores internautas, a sede da Gávea, eu frequento a sede da Gávea desde pequeno. Frequentei socialmente, frequentei esportivamente, meus filhos frequentam hoje. A sede da Gávea deixa muito a desejar. Está longe de um clube social. Basta ver os principais clubes do entorno, da Lagoa Rodrigo de Freitas, e você realizar uma comparação do que é um clube com vida social e desportiva e o que é o Flamengo hoje. Nós não podemos confundir a manutenção da sede da Gávea, que estava, sei lá, quantos anos sem ser feita, que foi feita com reformas, com reestruturação da sede da Gávea, que isso não é verdade. Não é o que ocorre lá.
Temos problemas sérios na sede da Gávea. O que nós pretendemos fazer, a Chapa Verde, é um plano diretor para a sede da Gávea, que vai contemplar o curto, médio e longo prazo da sede da Gávea. Por quê? Queremos um clube desportivo, queremos um clube social, queremos uma arena multiuso na Gávea, por que não? E por que não também um estádio de até 15, 18 mil pessoas, obedecendo e aproveitando o gabarito já existente. Isso é o que nós queremos para a Gávea, de maneira que esse plano diretor tenha um comprometimento de quem quer que seja os próximos presidentes do Flamengo. Esse plano diretor, hoje, se fosse hoje, nós levaríamos aos poderes do Flamengo para a sua aprovação, principalmente ao Conselho Deliberativo. A Gávea não precisa de pequenas reformas e maquiagens. A Gávea precisa de um plano diretor. Queremos um clube sócio-desportivo à altura do nosso Flamengo. Maurício, 1 minuto para réplica. Parabéns, Lígia, pela sua exposição. Agora, uma coisa que a gente quase não abordou aqui é uma maior união entre os rubro-negros. Eu sinto que essa desunião que existe no Flamengo, que é latente, você circula pela Gávea, você participa de alguns sites, alguns grupos de internet, você vê uma agressão mútua absoluta. Isso se reflete na administração do clube, se reflete no campo de futebol, se reflete de todas as formas no Flamengo. Então, a minha pergunta é por Lígia outra vez? Isso. Ok. Então, Lígia, eu não sei se essa preocupação que eu tenho de unir todas as gerações do Flamengo, fazer o Flamengo um clube de paz e de cordialidade, se é uma preocupação sua também ou não. Lígia, 1 minuto para réplica. Maurício, completando sim, é uma preocupação sim de unir o Flamengo. E para unir o Flamengo é fundamental ter uma sede bem estruturada, porque a união começa lá dentro. Começa lá dentro no Parlamento, no Conselho Deliberativo, começa lá dentro na vida social, no convívio entre os associados, começa lá dentro, por que não, onde todos nós poderíamos estar assistindo um jogo da nossa divisão de base, dentro do clube, poderíamos estar curtindo o nosso futebol e a vida do nosso futebol dentro do clube, poderíamos estar vendo a formação dos nossos atletas olímpicos dentro do clube. Então a sede da Gávea é um caminho para essa união. E não é só a sede da Gávea. Nós temos que unir o Flamengo contra o que está aí. O Flamengo tem que ser unido. E tem que começar aqui. A chapa Flamengo Nova Geração está aberta. Que nós venhamos a fazer um Flamengo unido. Unido para um Flamengo grande e um Flamengo novo. E tem que começar no processo eleitoral e nas eleições do Clube de Regatas do Flamengo. Obrigado, Lígia. Se você respondeu, agora você vai perguntar para o candidato que falta, Ronaldo Gonleves. Você tem 30 segundos para fazer uma pergunta para o Ronaldo. Querido amigo Ronaldo, é bom perguntar para você. Ronaldo, uma outra preocupação, que é de todos nós e sua também, é o nosso futebol. Nós vamos receber um futebol desagregado, desalinhado, sem padrão, sem formação. Nós vamos receber um futebol que distorce a história do Flamengo, que distorce o que queremos para o Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho da nossa razão de ser, da razão de ser da grandeza, o futebol. Ronaldo, 2 minutos para a resposta. Eu me acostumei a me reunir com meus amigos, ir ao Maracanã ou ir a qualquer estádio, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, com alegria. O Flamengo hoje está nos obrigando a nos reunir com tristeza. Futebol e marketing são faces da mesma moeda. Não há futebol sem marketing e vice-versa. O Flamengo precisa de um elenco, precisa de dirigentes profissionais super competentes, reconhecidos internacionalmente. O Flamengo precisa deixar de disputar títulos com o Bom Sucesso e com o Figueirense e passar a disputar títulos como era antigamente, com os times europeus, disputando inclusive campeonatos do mundo que ele já conseguiu. A base do Flamengo é fundamental para a saúde financeira do próprio Clube de Regatas do Flamengo. Investir na base de atletas através da educação humana, através principalmente da parte técnica, treinamento técnico e colocação para que eles possam ter, os nossos meninos, capacitação física, é fundamental. O futebol do Flamengo precisa de uma grande injeção
de modificações, precisa de uma verdadeira revolução. O que nós vimos ontem, por exemplo, é o que na nossa gestão não vai acontecer de forma alguma. Jogadores expulsos, treinadores expulsos e principalmente dirigentes incompetentes. Conosco não vai ser assim. Bom, Lígia, você tem 1 minuto para a réplica. Isso, Ronaldo. Eu quero dizer a vocês o seguinte: o futebol do Flamengo precisa ser Flamengo. O futebol do Flamengo é a prioridade do Clube de Regatas do Flamengo. Para que tudo aquilo que nós falamos aqui e que também almejamos, é preciso que o futebol do Flamengo volte a ser Flamengo. Nós temos um futebol que não foi prioridade nessa gestão. O futebol é a prioridade de qualquer que seja a gestão do Flamengo. O futebol precisa ser totalmente reestruturado e rigorosamente profissionalizado. Sem isso, nós não vamos voltar a ter o futebol que nós queremos, que nós tínhamos. O Flamengo vai voltar a ser campeão e vai voltar a formar e vai ter o seu padrão de futebol. O Flamengo terá o seu futebol e o seu futebol voltará a ser Flamengo. Ronaldo, 1 minuto para réplica. O Evaristo de Macedo, que será o nosso vice-presidente de futebol e que será o fiscal do nosso projeto relativo ao futebol rubro-negro, ele faz uma frase muito interessante, que é mais ou menos o seguinte: quando o nadador na piscina, e o Lízias, que foi nadador do Flamengo, sabe disso, chega em 3º ou 4º na raia, tá bom, ele chegou, nós ficamos chateados. Quando o Flamengo perde, as pessoas querem quebrar a Gávea. Então, naturalmente, porque nós temos uma grande preocupação com o futebol, nós fomos buscar um ídolo das 3 importantíssimas torcidas do mundo. O Flamengo, que é a maior. O Barcelona e o Real Madrid, que são 2 das maiores torcidas do mundo, e nós todos sabemos disso, em termos de qualidade. São 2 clubes sensacionais. Evaristo é um homem que conhece futebol a fundo. Dizem que ele é ranzinza, que ele está um pouco mais idoso. Ele está em forma e poderia entrar em campo melhor do que aqueles que jogaram ontem. Então, o futebol do Planeta Flá e da Chapa Branca terá o comando de Evaristo. Obrigada. Terminamos o 3º bloco. Vamos começar o 4º bloco. Esse é um bloco especial. Nós pedimos a alguns blogueiros, parceiros do Magia e do Fim do Jogo, que elaborassem 6 perguntas distintas para cada candidato. Contamos com a candidata que se recusou a vir ao debate. Selecionamos essas 6 perguntas durante o debate também, para que não houvesse repetição dos 2 primeiros blocos. Temas e assuntos. As perguntas já estão direcionadas, nós só vamos sortear a ordem de quem responde. Então, deixa aqui comigo, só um instantinho. Maurício, vou botar aqui no cantinho rapidinho, tá? Vamos lá. Quem vai responder primeiro? Eu quero o envelope do Lícias Itapicuru. Lícias, esse é o envelopinho. Autor da pergunta é a Dani Souto. Ela é do blog Primeiro Penta e do programa LuluCast. Vamos falar de esportes olímpicos. Em poucos anos, teremos uma Olimpíada no Rio de Janeiro. O senhor pensa em ampliar a participação do Flamengo na delegação brasileira? Qual a importância dos esportes olímpicos para o Clube de Regatas do Flamengo? Quais serão as diferenças de sua gestão para a atual em relação aos esportes olímpicos? Como os esportes olímpicos serão mantidos? Eles receberão dinheiro do futebol? Bom, eu quero agradecer... Desculpa, o senhor tem 2 minutos para responder. Tá, desculpa. Eu quero agradecer a pergunta e dizer que em 2 minutos não dá para te responder, mas eu vou tentar te atender. O esporte olímpico é uma prioridade no Clube de Regatas do Flamengo, não tenho dúvida disso. Nós temos um projeto para priorizar 7 modalidades. Nessas 7 modalidades, 6 olímpicas, uma é o futsal, que ainda não é modalidade olímpica, mas será, né? E por que escolhemos essas 7? Primeiro, pela infraestrutura que já existe hoje na Gávea, né? Estamos falando aqui do remo, estamos falando do basquete, estamos falando da natação, estamos falando do judô, e estamos falando do vôlei. Mas a ginástica olímpica, obrigado, e o futsal. Essas modalidades, nós já temos títulos conquistados, trabalhos em andamento. O que nós vamos fazer é também rigorosamente profissionalizar o departamento de esportes olímpicos. Tirar recursos do futebol é o que nós não queremos, não só para o esporte olímpico, para mais nada. Nós vamos buscar recursos. Porque eu quero que vocês tenham a convicção que eu tenho. Um Flamengo transparente,
um Flamengo com credibilidade, um Flamengo bem gerido, eu não acredito que venhamos a ter problemas de captar recursos. Não é preciso grandes mágicas nem grandes nomes, é preciso seriedade. E vamos colocar toda a infraestrutura do Flamengo à disposição, o seu marketing, o seu jurídico e o seu staff, para junto com os nomes dos grandes atletas e as nossas marcas, captarmos e construirmos uma nova delegação olímpica para o Brasil, que, se Deus quiser, ela terá cores vermelho e preto. Obrigado. Obrigado, Lises. Próxima pergunta, quem responde? Jorge Rodrigues. Envelopinho do Jorge. Renato Crossi. Está aqui o Renato, né? Renato, blog Flamanolos. Jorge responde, tem dois minutos, eu vou fazer a pergunta. Como se sabe, o número de sócios do Flamengo é insignificante se compararmos com o tamanho da torcida. Mesmo assim, o percentual de comparecimento histórico dos sócios nas eleições é relativamente baixo. Recentemente, o senhor defendeu a manutenção da tradição da eleição ser realizada numa segunda-feira. O senhor não acredita que mais sócios possam comparecer no final de semana? Quais medidas poderiam ser tomadas para aumentar a participação dos associados na vida política do clube e para aumentar o número de sócios? O senhor tem 2 minutos para responder o Renato do Flamanolos. Renato, obrigado aí por prestigiar nós aqui como candidatos. E, historicamente, as eleições do Flamengo são de segunda-feira. Sábado é dia do sócio, é dia de lazer do sócio. O cara está cansado durante a semana, quer levar o filho para o clube, chega lá, tem eleição. Ou você não vai proibir o sócio de ir lá na Gávea no sábado e no domingo, aí você vai penalizá-lo. Segunda-feira é um dia mais tranquilo, as pessoas chegam lá, a maioria vota a partir das 7, das 10 horas da noite. Então, não tem problema nenhum, segunda-feira. E, historicamente, as eleições do Flamengo são numa segunda-feira. Então, eu sou daquele tempo antigo que eu gosto de que mantenha a tradição. A tradição é a tradição. Bom, quanto ao número de sócios em relação ao número de torcedores, nós temos 40 milhões de torcedores e temos 10 mil sócios, 12 mil que frequentam, ou que pagantes. É uma coisa absurda. 6 mil? Então, uma coisa absurda. O que você pode ver disso aí? O clube realmente não tem capacidade, não tem um trabalho para que nós tenhamos 100 mil sócios. Nas minhas entrevistas, eu disse que depois de 3 anos na presidência do Flamengo, eu vou multiplicar esse número de sócios hoje por 1.000. E não vou falar isso de garganta, não. Durante os 3 anos, eu vou criar projetos para os sócios, vou criar uma situação muito boa que vai beneficiar e vai contemplar os sócios de todos os estados do Brasil. Isso, com certeza, eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu vou para lá 8 horas da manhã, vou sair de lá 11 horas da noite, buscando soluções, buscando ideias. Eu quero trazer o marketing aqui para São Conrado, porque o marketing tem que trabalhar independente. Ele não pode ficar lá numa sala, aí entra um, entra outro e acaba. Nós temos que nosso marketing é pensador, ele tem que pensar. Tempo esgotado. Bom, próxima pergunta. Ronaldo. Envelopinho do Ronaldo. Essa é a Vivi. O autor para a pergunta do Ronaldo é o Jefferson Freire, também está aqui, do blog Saudações Rubro-Negras. Nos últimos anos, o Flamengo frequentou as páginas policiais e houve bastante espaço na imprensa para fatores extracampo, causados por indisciplinas de jogadores. Em clubes europeus, há contratos que proíbem a prática de determinadas atividades por parte dos jogadores, para evitar riscos à integridade física do atleta ou prejuízos à imagem do clube. Como o senhor pretende proteger o Flamengo de escândalos envolvendo os jogadores? Grande pergunta. Em primeiro lugar,
fazer tudo ao contrário do que essa administração está nos mostrando. Obviamente que quando um clube europeu lança uma cartilha, e eu quero lembrar aqui, pode ser que até as pessoas achem graça, um cidadão chamado Jairo dos Santos, que conhece futebol mais do que todos nós juntos, porque foi olheiro da seleção brasileira, porque conhece os meandros e os recantos do que acontece entre os jogadores antes e depois das partidas, porque conhece o que é treinamento, porque conhece a relação do atleta com o clube. Ele lançou uma cartilha e a imprensa debochou desse cidadão e da cartilha dele, que era copiada do Barcelona. No Barcelona, os atletas, além de adotarem a cartilha, começaram a seguir dia a dia os passos que estavam escritos. Meus queridos amigos, eu quero agradecer essa pergunta. Essa questão é uma questão de administração, de seriedade na relação contratual e na relação humana da entidade com o seu serventuário. O jogador de futebol, o atleta do clube, ele nada mais é do que um contratado da instituição. E esse contratado da instituição, ele tem que cumprir as regras do seu contrato. E o clube tem que cumprir também a parte que lhe cabe. Exigir e oferecer. O Clube de Regatas do Flamengo, na gestão do Planeta Fla Chapa Branca, não dará mole para os atletas. Exigirá dos atletas que defendam a marca Flamengo e dará aos atletas o que prometeu dar sob contrato. Próxima pergunta será para Maurício Rodrigues. Autor da pergunta, Fabiano Tatu. Ele é do blog Torcedor e apresentador do Torcedor Esporte Clube na Rádio UOL e Linha de Fundo. Uma das causas apontadas para a vitória da atual presidente em 2009 foi o excesso de candidatos. A mesma coisa parece acontecer nesta eleição. O senhor concorda que a Patrícia seja favorita com uma quantidade grande de candidaturas? O senhor acredita que possa existir união das oposições? Você acredita? Qual seria o critério para determinar o candidato? E por que parece ser tão difícil a oposição chegar a um consenso? Como é o nome da pessoa? Fabiano. Bem, Fabiano, eu acabei de lançar minha candidatura, lancei há 10 dias, mais ou menos, quando eu coloquei minha candidatura. Então, para mim, é muito difícil pensar em qualquer composição agora, né? Mas eu acho que existem alguns erros de avaliação. Quando eu comecei a andar no Flamengo agora, eu acho que estão supervalorizando a candidatura da presidente atual, como se ela tivesse votos certos dentro do Flamengo. O que eu tenho escutado bastante é muita revolta contra ela dentro do Flamengo. Então, essa história de que a Patrícia tem votos de cabresto, não sei o quê, eu acho que existe um grande erro aí. Segundo, eu não sei de onde partiu essa insistência que as oposições têm que se unir já, porque senão a Patrícia vai vencer e tal, como se ela fosse o demônio e nós tivéssemos que estar todos unidos e tudo mais. São 5 cabeças pensantes, 5 cabeças que pensam diferente. Então eu acho que não é o momento de se fazer qualquer tipo de composição. Eu acho que no final, podemos sim conversar para ver qual é a melhor solução do Flamengo. Mas evidentemente que existem afinidades entre as oposições, entre os opositores. Alguns que a gente teria vontade de fazer e outros que não, né? Porque em determinadas candidaturas existem figuras que não, às vezes até camufladas, que não nos sensibilizam a fazer qualquer tipo de composição, né? Então é muito difícil responder essa pergunta agora, Renato. Mas então eu tenho 2 coisas para responder. Estão supervalorizando a capacidade da Patrícia em termos eleitorais e estão, de certa forma, enfraquecendo as candidaturas individuais de cada um de nós. Eu acho que nós todos temos capacidade de continuar assim e vencer. Obrigada. Próxima pergunta, Valim. Túlio Rodrigues pergunta
Ele é do blog Ser Flamengo, do portal Fla News. Túlio está aí também. Obrigado pela presença. No site Fla Campeão do Mundo, nas propostas relacionadas ao futebol, entre os recursos citados estão investimentos privados e linhas de crédito de bancos públicos. O senhor poderia desenvolver melhor o tema? Como ocorreriam esses investimentos no futebol do Flamengo? E como o clube poderia passar a ter acesso a financiamentos públicos? Alô? Alô? Ô, Túlio, o seguinte, quando a gente colocou ali investimentos públicos, foi na realidade quando você fazia um estádio de futebol. Né? Aí você vai me perguntar, mas como é que você vai fazer um estádio, recursos públicos para um clube que não tem nem CND e está devendo a Deus e ao mundo? Não, isso seria através de uma empresa, quer dizer, uma empresa que fosse parceira do Flamengo para fazer um estádio, essa sim poderia pegar o financiamento público como parte dos recursos para fazer esse estádio. Então a questão do recurso público foi exatamente essa daí. Tá? A questão do recurso privado, sim, aí é a receita que você vai ter com o patrocinador, planejamento de marketing para você investir no futebol. Então a questão do recurso público é o estádio. Agora o que a gente precisa efetivamente no futebol é a questão da profissionalização, muito bem falada aqui pelo Ronaldo, né? Não adianta você investir, contratar jogadores e a gente ter o mesmo problema que teve com o Ronaldinho, gastar uma fortuna e ter problemas extracampo. Então, no futebol, você tem que ter realmente um código de conduta para que o jogador se comporte e esteja comprometido, e a remuneração dele tem que ser uma remuneração fixa, uma remuneração variável, dependendo se ele atingir as metas. Né? Agora, por outro lado, o clube também assinou o contrato, tem que pagar. Não adianta você exigir se você não tem condições de pagar o atleta. Então, isso tem que ser uma relação, por isso que eu digo, uma relação profissional, que você vai ter que arrecadar recursos, mas tem que estar dentro do orçamento do clube. Não adianta você fazer loucuras como tem sido feito pela sua atual administração. Enfim, basicamente isso, o privado e o público. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Bom, infelizmente nós chegamos ao quinto e último bloco do nosso debate. Nosso primeiro, o bloco de apresentação, quem começou foi o Maurício, e no bloco final, agora no último, de considerações finais, quem começa é o Lísias, e a gente vai voltando. Vocês têm 3 minutos para as considerações finais do debate. Bom, primeiro, não poderia deixar de agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, do Magia Rubro-Negra e do Fim de Jogo, com essa plateia que prestigia o debate, com todos os membros da minha equipe e com os demais candidatos a presidente do Flamengo. Esse é um momento ímpar para a história do futebol brasileiro, do futebol do Flamengo e do desporto no todo. O Flamengo precisa voltar a protagonizar o cenário do esporte brasileiro. O Flamengo precisa se reorganizar, o Flamengo precisa se modernizar, o Flamengo precisa voltar a ser respeitado e precisa respeitar a nação rubro-negra. Isso parece simples, mas é uma grande missão e é um baita de um desafio. Nós vamos precisar, não há dúvida, de um choque de gestão, de um choque de responsabilidade, de um choque de moralidade, e vamos precisar recuperar a credibilidade do Flamengo. O Flamengo precisa retomar a sua posição de grande, de líder e de campeão. Agora, para isso, nós precisamos de independência. Não pode haver comprometimentos. Não pode haver comprometimentos com gente que já passou pela história que nós não queremos mais no Flamengo. Não pode haver comprometimento com empresários que têm laços com o futebol do Flamengo, ou com o futebol, com o negócio do futebol, com o modelo de negócio do futebol que não queremos mais para o Flamengo. É preciso independência, é preciso credibilidade, é preciso seriedade, moralidade, profissionalização. O Flamengo não aguenta mais viver um cenário de coadjuvante, um cenário de páginas mal escritas na imprensa. O Flamengo precisa inovar. Eu quero dizer aqui que não tive oportunidade pela falta de tempo e de momentos de perguntas, como, por exemplo, a mansão de São Conrado. Ninguém vai vender a mansão de São Conrado, nem muito menos deixá-la do jeito que está. Ali vai ficar a Fundação Flamengo. O Flamengo vai passar a ter o seu investimento social privado. O Flamengo vai ter
a sua área de sustentabilidade. O Flamengo vai ter a sua área de relação com a nação rubro-negra. É assim que nós vamos construir um novo Flamengo. Nós acreditamos que um Flamengo moralizado, com credibilidade, profissionalizado e transparente, ninguém segura o nosso Flamengo. O Flamengo não precisa de ajudas mirabolantes. O que eu quero dizer aos senhores é que ser Flamengo é ser Flamengo ontem, hoje e amanhã. Não existe ser Flamengo pela condição de dirigir o Flamengo. O Flamengo precisa de rubro-negros de verdade. O Flamengo precisa de rubro-negros com legitimidade. O Flamengo precisa de rubro-negros que amem o Flamengo e que saibam liderar esse processo do Flamengo no século XXI. Mais uma vez a vocês, muito obrigado, Vivi. Obrigado a todos vocês das redes sociais e das mídias independentes que fazem um trabalho belíssimo pelo Flamengo e pelo desporto. Espero todos vocês sócios do Flamengo em dezembro pela Chapa Verde rumo à vitória. Valim, você tem 3 minutos para as considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer a Magia Rubro-Negra, o blog Fim de Jogo, pela oportunidade. Acho que foi muito legal esclarecer, responder as perguntas. Quero agradecer a Nação Rubro-Negra por ter assistido, acompanhado esse debate, né? Minhas saudações a toda a nação. Agora, eu tenho um recado específico para o sócio do Flamengo. Você que está indignado, você que está triste, você que não vê perspectiva do nosso clube melhorar, você tem que ir votar, né? Não adianta você ficar sentado em casa e esperar que tudo vai mudar. Se você quer mudar o país, você vai votar presidente, o estado, governador, município, prefeito. Se você quer mudar uma nação, quer mudar o Flamengo, você tem que levantar a cadeira da sua casa e ir lá no dia. E não é sacrifício nenhum. O sacrifício é para o Flamengo, né? Você veja o seu filho, você, a sua família, todos na Gávea. Por isso que a gente briga, e aí eu e o Ronaldo defendemos que a eleição seja num sábado, que a gente faça uma festa da democracia rubro-negra, que as famílias vão juntas votar, leve seus filhos para eles já irem aprendendo o que é votar no Flamengo, o que é escolher o presidente do Flamengo, né? E por que é importante, mostra ele porque é importante lá na Gávea, né? A última vez que a gente fez essa transformação foi há 36 anos, né? E que também o novo chegou, e aí vocês viram o resultado, só vitórias, campeonatos, alegrias, e a gente precisa resgatar isso, né? Chega dessa incompetência, chega dessa irresponsabilidade, chega do antigo, chega da vanguarda do atraso que assola o Flamengo há muitos anos. Eu fico até nervoso quando eu falo esse tipo de coisa. Então, sócio do Flamengo, vamos lá votar. Agora, você tem que avaliar 3 coisas, são importantes. O programa da chapa, candidato a presidente e o grupo que está junto com esse candidato. Avalie as 3 coisas e aí você decide em quem você quer votar. Agora tem que ser as 3. Não adianta ter candidato e programa e não ter um grupo. Não adianta você ter programa e candidato e não ter programa, não ter um grupo. Quer dizer, as 3 coisas têm que estar juntas. Você decidindo pelos 3, e eu tenho certeza que a chapa azul, Flá campeão do mundo, tem o melhor candidato, o melhor programa e o melhor grupo. Então, por favor, todos votando. Dezembro, a gente nem sabe o dia que vai ser, né? Mas espero que seja um sábado. Eu, Ronaldo, aqui. E sócio, escreva para o Flamengo, peça lá para o presidente da Assembleia Geral fazer a eleição no fim de semana. Saudações rubro-negras, rumo à vitória. Ronaldo, por favor, você tem 3 minutos para as considerações finais. Eu tive uma bisavó rubro-negra que dizia que água benta e presunção a gente pode se servir à vontade. Então, nós somos o melhor grupo, nós temos o melhor candidato e nós temos o melhor projeto. Vote chapa branca, Ronaldo Gonlewski e Milton Gonçalves. Eu fui vereador numa época da minha vida, já há bastante tempo, há quase 30 anos, e recebi muitos votos no Complexo do Alemão, mais de 10 mil votos naquela oportunidade. E eu devolvi àquele inúmero grupo de pessoas com muita dificuldade uma lei que vocês todos conhecem, mas não têm a menor ideia que eu sou o pai e a mãe
dessa criança, que se chama Favela Bairro. Eu quero fazer pelo Flamengo tudo aquilo que eu sei fazer e que eu sempre fiz na minha vida: produzir, trabalhar, organizar um grupo de gente que pode dar ao Flamengo, inclusive a própria alma, e fazer do Flamengo o maior clube do mundo. E eu tenho certeza absoluta que com o teu voto, meu querido eleitor, você vai ver esse clube votando na chapa branca e Ronaldo Gonçalves e Vitor Gonçalves, você vai ver esse clube mais uma vez vencendo, seja em Tóquio, em Yokohama ou no raio que o parta, o título que ele precisa vencer, que é o de campeão do mundo, sempre. Obviamente que vai ser muito difícil, mas nós vamos trabalhar para isso. Eu quero pedir a vocês todos que insistam nessa questão da eleição no sábado. Por quê? Porque sábado nós estamos tranquilos em casa e podemos sair no momento em que nos aprover para irmos ao clube votar. Por outro lado, num dia de semana, nós temos o nosso trabalho, nós temos uma série de problemas e de compromissos. E essa talvez seja uma das circunstâncias que fazem com que o sócio do Flamengo não vá no dia da eleição e as eleições terminem com uma votação pequena, o que no final da história desprestigia a capacitação do presidente do Flamengo falar, na verdade, em nome de toda essa grande nação, essa imensa, essa maravilha de nação rubro-negra. Eu quero terminar agradecendo ao Lísias, agradecendo ao Valim, agradecendo ao Jorge e agradecendo ao Maurício, e principalmente agradecendo ao Magia Rubro-Negra e ao Fim de Jogo, essa grande oportunidade que vocês todos nos dão, e principalmente agradecer a vocês que estão aqui presentes e a você, internauta, que está em casa assistindo, participando, perguntando e fazendo com que nós nos exponhamos aqui para que você possa ter um momento melhor de esclarecimento e possa votar. Eu quero agradecer em nome da Chapa Branca, quero agradecer em nome do Planeta Fla e quero dizer a você que, se for votar, seja lá em quem for, em um de nós, você vai ter da Chapa Branca o compromisso de que nós vamos mandar, se você quiser, o seu ingresso em casa com desconto para assistir o Flamengo mais uma vez ser campeão. E para finalizar, quero deixar aqui uma mensagem de coração. Confiem em nós, porque nós vamos fazer de vocês as pessoas mais felizes do mundo. Jorge, você tem 3 minutos para as considerações finais. Aqui, ó, esse microfone aqui. Esse aqui. Tá bom. Gente, ó, valeu. Caramba, Vivi, muito legal. Valeu. Meu nome é Jorge Rodrigues, eu tenho aqui, olha, minha chapa branca e tal. Não acabou o tempo não, ainda tem mais 3 minutos, é tempo pra caramba. Mais 3 minutos também não é tempo nenhum. Então eu queria aproveitar e fazer uma consideração. Quanto àquele problema da cartilha que houve lá, o Ronaldo, aquilo ali é mais uma das situações criadas pela própria estrutura do futebol do Flamengo hoje, que a cartilha, para que ela funcione, você tem que ter uma condição de organização ali, tem que ter respeito. A pessoa que lançou a cartilha é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, mas infelizmente ele estava sozinho. E a cartilha, ela não deve ser feita, não deve se fazer mais cartilha, tem que se fazer um contrato em que o jogador, quando ele não cumprir, quando ele tiver faltando com seus compromissos com o clube, ele vai ser punido com dinheiro, que vai ficar no bolso dele, dinheiro. Jogador tem que ter contrato, respeitar o contrato. Não fez aquilo que o clube determina que está escrito, ele vai ser multado. Então, só assim nós vamos montar um esquema de disciplina no Flamengo. E quanto aqui a questão de São Conrado, Lízias, eu quero transformar São Conrado no nosso marketing. O Flamengo é tão grande que o marketing do Flamengo não pode ficar lá numa sala, toda hora sendo interrompido, uma opção de gente dando opiniões, dando palpite. Então o marketing não desenvolve. Como é que o cérebro do clube vai ficar aberto para qualquer um chegar lá, fulano, aqui. Não, gente, vamos ser profissionais, então vamos profissionalizar o nosso marketing. Assim, dessa forma, e vamos criar o window marketing, que é o marketing dentro do clube do Flamengo. Nós temos que melhorar isso, porque ninguém sabe. Eu mesmo não sei de muita coisa que nós deveríamos saber, Ronaldo. Nós estamos numa situação hoje que nós temos que agir, nós temos que criar
criatividade. Então eu vou trazer o marketing aqui para São Conrado, sim, e não vai ter cartilha não, vai ter um contrato que o jogador vai se obrigar a cumpri-lo religiosamente. Se ele falhar, ele vai ser multado. Vamos tirar dele aqueles milhões que ele tira, nós vamos tirar alguns milhões para que ele cumpra com as suas obrigações para com o clube. Porque o Flamengo tem que ser respeitado por todos, principalmente pelos seus atletas. Quero agradecer a todos vocês e dizer o seguinte, gente, no dia, ainda não tem o dia da eleição, vão lá e vote. A nossa chapa é chapa rosa, Jorge Rodrigues, aquele que sempre fez pelo Flamengo, que tirou da camisa do Flamengo aquele patrocínio que queria nos humilhar, queria nos envergonhar mais ainda. Sou eu que botei lá 3 milhões de reais lá e tirei aquele patrocínio que ia nos humilhar, gente. E eu quero fazer muito mais pelo Flamengo. Estou fazendo um muro lá do Ninho do Urubu também, hein? Sou eu, Jorge Rodrigues, eu não prometo, eu faço. Obrigada. Maurício, você tem 3 minutos. Jorge me deixou emocionado, hein, Jorge? Agora. Bem, Olha, tem coisa estranha aí, hein, pessoal? Na coluna do meio. Ronaldo, por favor. Só não vale um beijo na boca. Não, deixa eu esclarecer, Vivi. Tão bem, meu Nós estamos só nos conhecendo. Tão bem. O cronômetro está zerado para o candidato Maurício Rodrigues, por favor. Pois bem, eu estou trazendo para o Flamengo projetos. Durante 7 anos, eu estudei junto com a minha equipe, um grupo de rubro-negros abnegados, projetos que pudessem engrandecer o Flamengo. Eu estou trazendo com investidores, em que esses meus projetos, o Flamengo não precisará colocar um tostão, estádio de futebol para 50 mil pessoas na Baixada Fluminense, uma arena social e esportiva na Gávea, em que nós teremos uma infraestrutura capaz de abrigar qualquer jogo olímpico, e a sede social, que hoje apresenta um estado de carência total, nós vamos valorizá-la também. Nós estamos trazendo mais como projeto a TV Flamengo por assinatura, para aproveitar 10% pelo menos dos torcedores dos 40 milhões, em que nós vamos apresentar uma programação de altíssima qualidade sobre o Flamengo, do princípio ao fim, sobre esportes e tudo mais. Nós estamos criando a vice-presidência de Relações Internacionais, em que nós queremos montar, como qualquer grande nação que somos, nós somos 40 milhões de torcedores, enfim, somos uma nação. Nós queremos ter uma embaixada no Japão, uma embaixada na China, uma embaixada na Europa, nos Estados Unidos, e valorizar as embaixadas que já existem nos estados brasileiros. Enfim, são projetos factíveis, sérios, já determinados, e que nós vamos implantar assim que nós tomarmos posse. Quero também lembrar o seguinte: o meu pai, formador da geração de Zico, Andrade, Adilho, etc. e tal, às vezes, por determinadas pessoas, ele não é tão valorizado. Preferem as pessoas que o sucederam, algumas pessoas que o sucederam, e que aproveitaram esse time para alcançar certo destaque nacional. Eu quero lembrar o seguinte: depois que esse time acabou, depois que foi vendido o último jogador, o Flamengo começou a cair. Então, se me eleger presidente do Flamengo, o primeiro respeito a quem eu devo é o meu pai, que já faleceu, um grande presidente, uma figura humana extraordinária, um médico extraordinário. 30 segundos. Então, eu aprendi com ele uma coisa: não basta ter só competência, é preciso ter paixão, ser apaixonado. Não basta ser um burocrata, não basta ser apenas um técnico. Se você não aliar a sua competência à paixão, você não vai a lugar nenhum. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui e deixar aqui no voto o seguinte, um pedido: vamos fazer da Vivi a musa dessas eleições. Eu queria ter cortado o seu tempo. Antes de eu fazer as considerações finais e os meus agradecimentos, eu deixei passar no quarto bloco o Henry, do Pedrada Rubro Negra,
ele mandou as perguntas dele também, nós pedimos 6 perguntas, e a dele seriam direcionadas a Patrícia Amorim. Então, Henry, muito obrigada, eu vou mandar a sua pergunta por e-mail para a assessoria dela, tá? Bom, antes de passar a palavra para a Cris, para encerrar o nosso debate, eu queria agradecer em nome da equipe do Magia, e aí eu vou nomeá-los: Leonardo Magamon, Léo, China, Jorge, Carol, Eduardo, que foi para os Estados Unidos, trabalhou pra caramba, Alexandre, Fabrício, Livinho. Em nome dessa turma de rubro-negros, eu quero agradecer a presença de vocês. Porque os candidatos demonstraram todos ter uma característica que para mim é sine qua non para presidir o Clube de Regatas do Flamengo: respeito ao torcedor. Porque o que nós somos do Magia somos torcedores. Então, em nome desse grupo, obrigado por esse respeito. A presença de vocês aqui, eu que passei bons momentos com cada um de vocês, na nossa série Eleições do Flamengo, que ainda não acabou. Inclusive, vou aproveitar e fazer o meu jabá, porque ainda falta um mês para as eleições, então provavelmente eu vou abordá-los de novo para a nossa série, tá bom? Não, tudo bem. Bom, respeito esse que não foi demonstrado pela cadeira vazia, pela plaquinha vazia, né? Muito obrigada, meu carinho, meu respeito, minha admiração pelos homens rubro-negros que vocês são. Agradecer ao pessoal das redes sociais que está nos acompanhando, que nos acompanharam até agora. Eu sou uma rede social maníaca, galera do Twitter, do Facebook, dos blogueiros. Muito obrigado, os meus amigos blogueiros que estão aqui. E a Cris, que é um modelo para a gente, uma pessoa bacana, trabalha muito, um trabalho lindo, independente, com a equipe dela, com o Celso e toda a equipe, os meninos. Foi uma parceria muito incrível. Super obrigada, mas antes de chamar a Cris, antes de terminar, para ela fazer as considerações finais, agora é a hora de bater palma para os candidatos. Então, por favor, senhora, palmas para os candidatos. O futuro presidente do Flamengo merece palmas mais fortes. Vamos lá, galera. Quando a gente fez algumas reuniões, né, a gente até fotografa, a gente faz reuniões de fotografa, de compartilha, o pessoal sempre dizia assim: pô, mas será como é que o pessoal vai se comportar? Né? Será que o pessoal vai exagerar? E pelo Twitter, pode dizer um monte de coisa, né? E olha, a gente teve uma participação fantástica, né, tanto pelo chat do YouTube, as perguntas, as pessoas estavam mandando perguntas agora para serem encaminhadas para vocês. A gente teve um respeito do pessoal todo muito grande, né? É a nossa arquibancada digital diferente que a gente costuma fazer. E eu também aqui não podia deixar de agradecer a todo mundo aqui da equipe do Fim de Jogo, né? Vamos ver como é que está todo mundo. Celso, Diogo lá atrás, André, Pablo, Gigi, Tainá, Borges ali pilotando. Todo mundo, faltou o Tom que não veio. Mas a gente fez tudo com o maior carinho. Hoje batalhamos pra caramba para ficar tudo certo. E acho que a gente vai ter um feriado muito tranquilo, né? Feliz de ter funcionado muito bem. Eu acho que isso só abriu as portas para que tudo dê certo para outras oportunidades como essa, né? A gente deu certinho o nosso tempo. E agora a gente queria pedir também, além de mais uma salva de palmas para encerrar, uma foto de todos juntos aqui com a gente. Tá bom? Obrigada. Tchau, um abraço. Gente, só um instantinho. Desculpa, mas me pediram para ler a pergunta para Patrícia Amorim, tá? Eu vou ler. As verbas publicitárias das grandes empresas costumam ser definidas no final do ano. Assim, não perdemos mais uma vez a oportunidade de fecharmos um bom contrato de patrocínio. Que a senhora acredita? Que faz a senhora acreditar
que mesmo sem aproveitar o fechamento das verbas de marketing por parte das empresas, poderíamos ter um 2013 mais promissor em termos de receitas com publicidade do que esses últimos anos. Não teríamos que ser mais proativos no marketing? Essa pergunta eu vou mandar para a Patrícia, tá bom, pessoal? Obrigada, boa noite. Manda, Ju.